O programador da década de 60. Bom, muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula. E nessa aula de hoje a gente vai entender um pouco mais do contexto histórico das coisas. Por que eu gosto de fazer dessa forma? Por que eu gosto sempre de dar alguns passos para trás? E eu vou falar um pouco mais disso, de modelos mentais, de ótica e tudo mais, da formato que você vê as coisas mais para frente dessa aula, mas já vou te adiantando. Bom, eu gosto bastante de olhar as coisas, de dar alguns passos para trás e olhar o problema de longe, porque simplesmente por fazer isso já me dá uma certa vantagem sobre as outras pessoas e no meu modelo de trabalho, da minha forma de trabalho, que faz com que eu enxergue o problema como um todo. E você enxergando o problema como um todo, muitas vezes vai ser mais fácil, vamos dizer assim, 99,9% das vezes vai ser muito mais fácil de você conseguir resolver esse problema, porque você entendeu. Então, vai fazer com que você consiga resolver o problema de uma forma muito mais eficiente. E eu sei que você deve estar pensando assim, poxa, professor, eu tô louco para começar a, a colocar tudo isso em prática, já tô aqui já me descabelando, poxa, já tô querendo aplicar tudo isso que você tá já comentando há algum tempo comigo e eu tô muito ansioso. Eu gostaria realmente de não estar vendo essa aula, de estar pulando essa aula, mas eu peço para você que você tenha calma, porque esse conjunto de aulas iniciais vai fazer com que você consiga enxergar, como eu comentei, o problema como um todo. E essa aula aqui não é diferente, tá certo? Então a gente vai dar um passo para trás, a gente vai dar uma olhada no panorama do programador vamos dizer assim, programador moderno, que veio os programadores de 60 para cá, de 70 principalmente, 80, que já eram os computadores que a gente já tem bem próximo dos computadores de hoje, ok? Então vai fazer com que você conheça esse contexto histórico. E conhecendo esse contexto histórico vai facilitar a sua projeção para o futuro, entende? Porque você vai estar caminhando junto comigo, vai estar caminhando junto com essa aula, entendendo passo a passo da onde as coisas começaram e vai fazer com que você consiga olhar para o futuro e entender de uma forma muito mais clara, porque novamente, você hoje está um pouco confuso, você hoje está um pouco confusa e você não enxerga as coisas de uma forma como deveria enxergar, de uma forma clara, de uma forma tranquila. E fazendo, não enxergando dessa forma, faz com que você fique muito ansioso ou muito ansiosa. Por quê? Ansiedade é excesso de futuro no presente quando você não consegue resolver um determinado problema. Mas sem mais delongas, vamos lá. E a pergunta que eu começo aqui é: será que a vida de um programador era mais fácil antigamente? Bom, vamos descobrir. Certamente um programador das antigas não se preocupava tanto com coisas do tipo carreira. As coisas eram mais fáceis e todos praticamente se concentravam em centros de pesquisa e universidade, como por exemplo aqui esta foto de um grande centro de pesquisa, né, provavelmente os laboratórios da Bell Labs ou então da IBM, que eram lá cientistas muito bem remunerados, trabalhando, desculpa, dentro desse laboratório, num computador com uma grande verba, pesquisando alguma coisa. E o ambiente era sempre de cooperação, um ambiente verdadeiramente hacker. E aqui, inclusive, está a foto de uma das minhas programadoras que eu admiro muito, Margaret Hamilton, uma das programadoras que fez parte do time da Apollo 11, escrevendo parte do programa do veículo lançador. E aí, da foto à esquerda, você vê ela empilhando o código impresso, né, da altura dela, e aí do canto direito ela recebendo as honras aí do presidente Obama, o reconhecimento nacional. Quem dera a gente um dia pudesse estar no lugar da Margaret. Mas enfim, eu acho bastante também interessante, estou compartilhando aqui como um material extra para vocês, que vocês podem estar acessando esse código que ela ajudou a escrever, o código da Apollo 11, do computador AGC, que era o computador de lançamento, né? O computador como se fosse um computador
que ficava no veículo de lançamento, pelo que eu entendi, e era um computador que ajudava isso a chegar lá, as coisas do módulo lunar. E aqui está o GitHub, e é interessante você entrar até para você conhecer um pouco mais dos fatos históricos, né, da carreira que você está inserido ou que você está querendo almejar e conhecer as coisas aí do passado. Porque como eu comentei, fazendo você conhecer esses eventos históricos vai fazer que, no mínimo, você não cometa os mesmos erros que muitas pessoas no passado cometeram e vai fazer também com que você consiga enxergar o futuro com muito mais clareza. Então, brincando aqui, se você reclama no bom sentido de que Java ou qualquer outra programação, linguagem de programação é difícil, dá uma lida nos códigos que ela escreveu. São coisas bem bizarras assim para comentar. Então, são coisas de realmente de tirar o chapéu. Mas enfim, a unidade de medida que era muito mais valorizada que hoje é o conhecimento. Por quê? Porque era garantia de trabalho e basicamente significava estudar coisas do tipo algoritmos, aqueles algoritmos pesados, programação de baixo nível, sistemas operacionais, ciência e matemática, no caso da Margaret, você viu que ela com certeza deve ter estudado muito isso. E, enfim, outras coisas aí que realmente são coisas bem pesadas e coisas que são muito ligadas a essa área acadêmica. E os computadores pessoais, nessa época também, eu estou falando aí a partir do final da década de 70, basicamente não serviam para nada. E aí está um exemplo do Apple I, que na época que ele foi construído, isso aí obviamente é o primeiro, é um protótipo, né? Depois eles colocaram numa caixa bem melhor. Mas esse computador aí servia basicamente para robistas. Se você era um robista, se você gostava de eletrônica, se você era um curioso, uma curiosa, uma pessoa muito curiosa, você poderia certamente estar adquirindo na época um computador desse e ele vinha inclusive em partes, em módulos extras que você poderia estar comprando, como por exemplo um módulo de leitura de disquete, um módulo de I/O para interagir com o ambiente externo. Eu colocava uma placa, ele dava lá, eu conseguia montar meu próprio circuito digital nessa placa, colocasse isso. Então eram coisas que eram realmente voltadas para esses robistas, não ao público comum, né? Ou pessoas como eu e você hoje que usa o computador para navegar no Facebook, ver redes sociais, digitar documentos e coisas desse tipo. Então, esses computadores aqui eram os precursores dos nossos computadores que a gente tem hoje. E eram computadores voltados ao público doméstico. Só que nessa época aqui, basicamente, esse computador não servia para nada. Porque você precisava, sim, ser um nerd de verdade, no bom sentido. E gostar muito de mexer com eletrônica, gostar muito do cheirinho de solda ali, de estanho, né? Com tudo isso. Então, isso era bacana, era um brinquedão para quem gostava dessa área. Mas, enfim, a grande verdade é que também, né, depois de um tempo que as coisas vieram se popularizando, a tecnologia veio se popularizando e tomando conta do mercado, era bem fácil arrumar trabalho como programador. E aqui, por exemplo, tá um dos boletins que eu recebi na época do CNPq. Isso aí, ali em cima tá meu nome, logo abaixo estava meu endereço que eu tirei ali, tava a data ali, 2 de janeiro de 2001, e no Instituto Nacional de Pesquisa e Espaço, eu estava trabalhando nessa época como pesquisador bolsista, num projeto que era um medidor de taxa de erro. Então era uma placa que ela ficava acoplada a um computador, eu ajudava a construir esse circuito e nessa época eu estava fazendo o meu curso de técnico em eletrônica, porque os cursos nessa época de informática eram muito ruins. Eram cursos que basicamente ensinavam você uma coisa ou outra com programação, então eu preferi estudar técnico em eletrônica. E obviamente, nesse curso de técnico de eletrônica, em eletrônica, eu aprendi a programar. Numa dessas matérias aí, aprendi assim, vamos dizer assim, me especializei, porque eu aprendi meio que autodidata, felizmente e infelizmente, mas eu trabalhava basicamente com hardware e programação em C, que eu acoplava esse sistema ao barramento do computador. Eu tinha lá um programa em C que eu enviava alguns bits para o satélite e esperava esse satélite retornar essa informação
e a gente conseguia medir a taxa de erro na comunicação desse satélite para medir a confiabilidade dele, enfim, coisas mais aí acadêmicas. Mas eu lembro bem como eu consegui esse estágio e eu consegui assim, e já é um centro de pesquisa, já é uma coisa mais difícil. E eu lembro que eu fui conversar com o técnico do laboratório lá nessa época. Foi uma entrevista muito tranquila, muito. No outro dia a vaga meio que já era minha, sabe? Então, assim, foi uma coisa bem tranquila. Isso aí em 2001. Certamente, hoje não é assim. Pelo que eu percebo, né? Pelo que eu vejo sempre meus alunos me perguntar, né? Meus alunos vêm comentar comigo. Foi, inclusive, daí que nasceu a ideia de estar criando um curso, né? Algo que fosse bastante focado para essa área de TI, que mostrasse de uma forma mais clara e ensinasse através de um método, através de um processo, passo a passo, a chegar com mais rapidez, né, com mais eficiência, eficácia esse mercado, sem que você precise aí ficar se matando muito de estudar. Okay? Então aqui está um exemplo para fins históricos. Isso deve-se também porque o mercado era muito menor e realmente nem todas as empresas elas podiam ter um computador desse. Pessoas então nem se falam porque era realmente coisa bastante cara e o acesso à tecnologia era muito reduzido. E aqui novamente para efeitos históricos tá a foto do meu primeiro computador ali ao fundo. Fui eu que bati essa foto, então meu pai está sentado nesse computador e eu lembro bem, e quem já leu já conheceu a minha história, nessa época a gente até usava plástico, né, no computador ali para que ele não pegasse pó, umas coisas assim que realmente você tratava isso, um computador hoje como você trataria uma TV de 50 polegadas, vamos assim dizer. Então nessa época ter um computador, mesmo que para os padrões hoje muito simples, era o equivalente a você comprar hoje uma TV 50 polegadas para mais, sabe? Uma coisa assim bem cara, uma coisa que você coloca assim, toma mais cuidado. Não que você não tome hoje, mas, por exemplo, você está com seu smartphone, ele caiu no chão hoje, você fica um pouco mais tranquilo, porque você sabe que você tem, pelo menos, a condição está acessível mesmo que fazendo um esforço de comprar outro. Naquela época queimou, já era, esquece, não tem mais, é meio que um bem de família, o que era no passado linhas telefônicas aqui no Brasil. Mas está ali o meu pai tirando o pó do computador, tirando o plastiquinho para poder usar, e realmente nessa época aí, eu lembro que isso daí era no final da década de 90, 98 para 99, que já tinha já esse computador. Foi nesse computador, inclusive, que eu aprendi a programar enfurnado nesse quarto aí, numa chácara, numa zona rural de São José dos Campos. Pois enfim, você entra lá no meu blog e lê um pouco mais da história. Mas era assim necessário ser um gênio para se programar. Imagine você, eu não tive, vamos dizer assim, no bom sentido, o prazer de estar usando, por exemplo, um cartão perfurado, que eu já sou de uma época um pouco mais nova, mas eu já conversei com outros programadores, inclusive tenho um amigo programador que ele tem hoje que ele tem hoje 72 anos de idade e ele foi mais ou menos na década de 70 a 80 fazer o PhD dele nos Estados Unidos e ele se especializou na área de meteorologia e ele comenta que ele tinha que levar no furgão da universidade ou na carretinha da universidade presa a um carro, mas não lembro bem, um computador portátil. E esse computador portátil era do tamanho de uma geladeira, que ele tinha que ficar enfiando papel, o programa em Fortran, só que você tinha que perfurar o cartão. Por isso que eu lembrei dessa história, porque ele tinha que perfurar, carregar isso em campo. Imagina você carregando uma geladeira lá no meio de um pasto que não tem nada, né, que é onde ele ia colher os dados meteorológicos, fazer as experiências do modelo dele lá e carregar isso. Imagina, sei lá, num frio danado, tendo que enfiar o papelzinho do jeito certo, carregando os programas de bootloader para depois carregar o seu programa, para depois ver que talvez o seu programa tinha um bug. Já pensou? O programa tem um bug? Tem que novamente fazer um novo cartão perfurado, que naquela época era uma fita, né? Já era um pouco mais moderninho que esse aqui que eu estou mostrando, mas enfim, era necessário sim ser meio que gênio para programar. Não vou mentir para você. E eu vejo muito por mim, tava lá, né, no INPE também, tinha que lidar com coisas bem mais complicadas, que apesar naquela época já tinha já uns programas que queriam facilitar a sua vida, mas enfim, você tinha que ficar lidando com código C,
principalmente lá no instituto de pesquisa, mas era necessário sim ser gênio para programar, eu admito. E até tinha nessa época para disseminar o conhecimento essas revistas, porque não sei se você lembra, a internet chegou aqui no Brasil no início da década de 90, mas era bem para poucos assim. Eu lembro que eu tinha uma prima que o meu tio pagava uma fortuna para poder ter um provedor e ele foi lá, comprou um modem da US Robotics de 14 kbps, 14 bits por segundo, e ele pagava uma fortuna para a UOL, tipo coisas assim. Eu vou tentar atualizar o valor, não lembro bem ao certo, mas seria algo que eu lembro de uma proporção de R$ 200, por exemplo, por mês, para ele ter o direito de ter um número para discar para esse provedor. Então era muito difícil, eu não tinha acesso. Então por exemplo, dessas revistas aqui, eu aprendi muito com elas, porque o meu tio, ele morou uma época na Europa e ele trouxe para cá um TK-80, ou ele comprou aqui, não lembro muito bem, mas enfim, ele consumia muito essas revistinhas, porque essas revistinhas vinham os joguinhos para você, vinha lá impresso o código do jogo, você digitava. Então, eu aprendi com essas revistas antigas aqui, inclusive. Coisa de nostalgia, né? Vou mostrando aqui para vocês, para mostrar o contexto histórico e também um pouco da minha trajetória, para que você possa entender o contexto e agora, como eu comentei, olhar para o futuro com esse contexto. É quase como se fosse um gráfico. Você vai traçando uma linha e depois você começa a entender a tendência dessa linha. Ah, bom, então ela vai por aqui, né? Claro que não é garantia de nada, mas já é uma boa visão, melhor que a visão que provavelmente você tem hoje. Então, para a gente começar a entender qualquer problema, o primeiro passo é a definição correta do porquê, que é aquilo que eu comecei a falar no início da aula. Se você não entende o porquê, se você não entende o contexto histórico, se você não entende a motivação, as coisas. Imagine você que aprendeu, por exemplo, matemática até hoje do jeito errado, né? Do jeito que eu também aprendi. Por que eu estou falando do jeito errado? Porque depois de velho, né? Velho no bom sentido, eu fui estudar de novo matemática e aprendi do jeito correto, que é entender o contexto histórico, a história do personagem, como que ele estava inserido naquela época na sociedade, como que era todo o modelo. Vou te dar um exemplo. De um filósofo, né, aí que você talvez conheça ele da ferramenta que ele usou, que é o gráfico cartesiano. Então, como é que ele fez? Ele estava lá então na França, na época de 1500, no ano de 1538, que ele escreveu um livro chamado Discurso do Método. Ele era um mercenário, trabalhava como atirador de balas de canhão e ele conseguiu descobrir uma coisa que era uma relação matemática, que era uma função em que ele inclinava o canhão, né? Ele inclinava o canhão a tantos graus e ele sabia que se ele colocasse uma quantidade de pólvora X, ele conseguia disparar depois de uma distância, né? Esse filósofo é chamado de René Descartes. Por isso que vem do gráfico cartesiano, que foi que na época que ele estava em guerra, né, ele era mercenário, ele participou de um exército mercenário, ele teve essa sacada, percebeu. Então você começa a entender que depois que você vê o contexto histórico da coisa, você começa a entender as ferramentas e começa a entender a motivação, é até inclusive muito mais fácil de você, primeiro, entender a situação que você está atual. Sendo que nesse caso aí do gráfico cartesiano, o professor, muito provável, não falou nada disso para você. Ele chegou lá, desenhou lá um gráfico para você com 2 eixos e falou assim, e começou a te ensinar, né? Começou a ensinar do jeito decoreba, que foi do jeito que ele aprendeu também, ok? Então, depois que eu comecei a estudar matemática desta forma, e não só estudei o René Descartes, estudei tantos outros personagens e a forma que eles criaram e o que eles criaram, eu comecei a ter uma outra visão. E, obviamente, eu estou trazendo essa visão para você agora, né? Então, no final das contas, é por isso que é importante estudar o porquê. Porque você começa a entender o processo histórico da coisa e você começa a ter uma visão de trás para frente. Você hoje está aqui no futuro, né? Do que era lá no passado, você está aqui no presente, mas que nesse passado era o futuro. Você olha para trás, você começa a ligar os pontos. Fica bem mais fácil. Mas vamos olhar então a panorâmica geral da época. Primeiro, a tecnologia era bem escassa e cara. Isso naturalmente já limitava o acesso
das pessoas. É a mesma coisa que é o ouro hoje. Então, o ouro você tem um minério que é desejado por pelas pessoas por questões de poder, status e tudo mais. Isso acaba sendo grande parte a motivação do ser humano. E ele é infinito, ele é finito, ele é escasso, é difícil de você extrair ouro, você precisa cavar uma grande mina, e isso faz com que 1 quilo de ouro seja muito mais desejado que 1 quilo de açúcar, ou 1 quilo de areia, porque é escasso, é difícil, então, consequentemente, ele tem mais demanda, tem mais gente querendo ouro hoje do que a capacidade de ouro no mercado. Então, o que acontece com o preço dele? Ele sobe, fica desejado pelas pessoas. Então, isso, a tecnologia ela era escassa, era o ouro hoje, né? Então, só que no caso da tecnologia, como as pessoas ainda não tinham percebido, não tinham o desejo ainda pela tecnologia, não via as coisas de uma forma um pouco mais clara, como você vê hoje, do tipo, eu tenho uma planilha Excel que me ajuda a fazer cálculos da minha empresa, os meus gastos pessoais, por exemplo, eu tenho o Word que me ajuda a digitar o meu currículo, uma carta, uma ajuda secretária, eu tenho um navegador. As pessoas não tinham essa visão. Então, para eles, eram máquinas. Lembra do Apple I que eu mostrei para você? Um dos primeiros computadores domésticos aí, né, popularizados aí nos Estados Unidos. O que eu precisava ser? Eu precisava ser um cara que conhecia de eletrônica, né, um fuçador, uma pessoa que gostava realmente daquilo. Então, não tinha nem demanda. E só por isso já limitava o acesso das pessoas. E como eu comentei, o mercado não tinha demanda suficiente. Os principais clientes eram grandes centros de pesquisa e universidades, que eles acabavam meio que criando os próprios computadores dele, né? Claro, que tinha a IBM lá, que vendia os computadores para esse pessoal, tinha outros fabricantes também tão grandes quanto, mas era quase como se fosse uma instituição de pesquisa vendendo para outra. E tinha até cientistas lá dentro pesquisando, hoje ainda tem, obviamente, pesquisando coisas novas a criar um mercado. Então, não tinha nem pessoas capacitadas para isso, eu estou falando isso lá nas décadas atrás, né? Não estou falando isso da década de 80 para frente, da década de 90, que foi um grande salto. Estou falando isso bem lá de trás, ok? Mas vale a pena você para entender o contexto. E a tecnologia na época era bem limitada. Como eu comentei, você pegava lá um Apple I, era uma coisa que você era mais para um curioso, era mais para um passatempo, era mais para um hobbyista, ok? Então, certamente, esse é o grande causador da dificuldade da maioria dos programadores, principalmente os iniciantes, que pode ser inclusive o seu caso, em conquistar uma carreira decente. Como assim? Estão todos tentando usar algo que funcionava décadas atrás, em pleno século XXI. Caramba, como assim? As pessoas estão tentando, né, estudar, tentando trabalhar num modelo que funcionava décadas atrás, em que eu precisava ser um hacker, que eu precisava ser certamente um cientista, um gênio, em que o conhecimento somente era muito valorizado. Não importava nem se você sabia falar, se você soubesse lidar com grupos. Isso não era nada importante como é importante hoje. Então as pessoas tinham que valorizar muito o conhecimento, porque era escasso, era difícil, o cara tinha que ser um gênio. Então, era escasso. Você acabava aceitando, você como empresa acabava aceitando. O instituto de pesquisa acabava aceitando aquilo. Coisa que hoje é inaceitável. Só que como as pessoas tentam encaixar esse modelo mental, esse modelo de coisas que funcionavam na década passada, hoje, o que acontece? Não encaixa. Não tem como encaixar. E vai ao encontro dessa frase que está aqui. É loucura querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Foi o que o Albert Einstein, né, já se pronunciou na época. Como assim? Poxa, eu estou tentando arrumar emprego na área de informática, talvez com um padrão mental de cientista, né? Ou seja, que eu só preciso estudar, eu só preciso ser bom, eu só preciso ter um diploma numa boa universidade. E não é verdade. Você precisa não só disso, né? Não só de conhecimento, você precisa também de outras habilidades que certamente são habilidades que não te ensinaram ainda, ou não focaram, ou não te mostraram o caminho do que era preciso estudar. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora que você está nessas primeiras aulas? Você vai, então, fazer um diário de bordo.
Você vai pegar um caderno, então você vai lá comprar um caderno simples, nada demais, tá? Não precisa comprar o melhor caderno. Você vai anotar tudo nesse diário de bordo dessa jornada, o que você acredita que esteja fazendo que funcionava anos atrás e que hoje não funciona mais. Então é a sua primeira tarefinha. Por que que isso é importante? Porque você vai conseguir depois, ao terminar esse curso, ter uma visão muito mais clara do que você estava errando e do que esse curso está te ajudando. Vai fazer com que, inclusive, você tenha um reforço positivo, porque, como eu comentei, não é um curso fácil, eu não falo mentiras aqui, não tampo o sol com a peneira, ele não é fácil e vai exigir com que você consiga aprender outras habilidades que não são habilidades naturais para você hoje. Mas eu te garanto que se você usar isso da forma correta e fazer tudo da forma com que eu tô te ensinando aqui, o resultado torna muito mais possível em muito menos tempo. Legal? E também vai fazer com que você consiga reforçar, porque ao anotar só o fato de você escrever isso que você está pensando aqui, vai ativar outras áreas do cérebro, criando uma conexão sináptica mais forte e fazendo o seu cérebro valorizar esse conhecimento, porque ele está pensando, né, pensa assim você, olha, eu sou um cérebro, quero economizar energia, porque é essa a função do seu cérebro, né? Por isso, é dessa forma que ele foi forjado pela natureza, ele precisa economizar energia, porque ele não sabe quando que você vai comer. Hoje você sabe, tanto que no mínimo você tem 3 refeições ao dia, mas ainda ele está moldado nos primórdios. Então ele pensa o seguinte: para que que eu vou guardar essa informação difícil? Então, enganando ele, hackeando o seu cérebro, que é escrevendo isso, vai fazer com que você reforce muito mais esse conhecimento. Então, calma, vai tranquilo, repete de novo o vídeo quantas vezes for necessário. É por isso que nesse curso eu gravo os vídeos para que você possa voltar quantas vezes for necessário, repetir, escrever, e isso vai fazer com que você, vamos dizer assim, reforce com muito mais eficiência. É uma forma que eu uso de hackear o meu cérebro, hackear no bom sentido, o meu cérebro, com que ele guarde muito mais informação. Bacana? E também vou pedir para que você compartilhe esse diário de bordo à medida que é possível, né, os detalhes que são possíveis, lá no nosso clã. Né? E você tem um grupo lá de carreira de TI, tem uma área que é uma área de diário de bordo, e eu vou pedir para que você compartilhe conosco esse diário de bordo, para que a gente, inclusive, possa agregar valor a esse diário de bordo e também fazendo com que você tenha outras visões. Afinal, uma cabeça trabalhando já é boa. Imagine N mentes ajudando você a enxergar esse problema. Vai ser melhor ainda. Então, compartilhar compensa. Beleza, pessoal? Então, a gente chega aqui no fim dessa aula de hoje e segue nesse ritmo, não desanima, não deixe a ansiedade tomar conta nesses primeiros módulos, que certamente entender esse contexto histórico, entender o problema da forma correta, vai fazer com que você consiga também resolver esse problema da forma correta. Bacana? Então a gente fica assim. Muito obrigado e até a próxima aula.